Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Introdução à Doutrina Espírita, presenteado pelo Centro Espírita André Luiz, aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu sou o Pedro Pisandelli, eu sou um dos coordenadores dos diversos estudos que o CEA, o Centro Espírita André Luiz, disponibiliza para os seus trabalhadores e para a população em geral que tem interesse no Espiritismo. E esse estudo é para você que está buscando mais informações sobre o Espiritismo, está buscando conhecer mais sobre a doutrina. Eu já recomendo a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva porque tem muito estudo legal, muito estudo bacana sobre o Espiritismo. Nós temos estudos sobre o Espiritismo e Magnetismo, o Espiritismo e Filosofia. Nós temos também os estudos sobre o Livro dos Espíritos, o livro a Revista Espírita. Nós temos também o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com tratamento espiritual. Enfim, é muito estudo para você que está buscando conhecer mais sobre a doutrina, então tem muito material lá para você estudar. Esse já é o 5º vídeo da nossa série desse estudo da Introdução à Doutrina Espírita. Nós estamos estudando o livro, a obra de Allan Kardec chamada O que é o Espiritismo? Tá? Nós estamos no capítulo 2, porque nós fizemos uma modificação na ordem do livro. Se você está chegando agora, se você está querendo entender o que foi que aconteceu, dá uma olhadinha nos vídeos passados, tá? Vai ter aqui em cima aqui a playlist, o link da nossa playlist, que vai ter todos os vídeos já gravados até agora, tá bom? Para esse estudo de hoje, nós vamos falar, continuando no capítulo 2, nós vamos falar sobre as comunicações com o mundo invisível. Então nós estudamos sobre os espíritos, né? Nós falamos sobre os espíritos, sobre a constituição dos espíritos e tudo, e agora nós vamos ver se é possível essa comunicação entre o mundo dos espíritos e o mundo corporal, tá bom? Mas antes de começar o nosso estudo, nós vamos para a nossa prece inicial e, como sempre, eu repito, você pode fazer a prece que melhor lhe atende, a prece que você se sinta mais à vontade, tá? Se quiser fechar os olhos, também pode fechar os olhos, sinta-se à vontade, tá bom? Vamos lá. Deus, de amor e sabedoria infinita, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, e agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estudar mais sobre a doutrina, de poder nos melhorar, de poder ter as ferramentas para nos conhecer melhor e sermos pessoas melhores. Agradecemos aos anjos guardiões que estão aqui nos inspirando, nos ajudando a compreender melhor a doutrina. Agradecemos também a presença do nosso mentor espiritual para este estudo, Allan Kardec. Que ele possa nos auxiliar, nos iluminar e ampliar o nosso entendimento sobre a doutrina. Deus, damos por iniciado esse estudo em Teu nome. Obrigado, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, é isso. Nós vamos falar agora sobre a comunicação do mundo invisível com o mundo visível, ou seja, o mundo espiritual e o mundo corporal. Tá? Deixa eu só trazer aqui o meu slide. Nós estamos no item 22, tá? Nós vamos passar para o item 22 agora, nós terminamos no item 21 no estudo passado, mas para esse estudo a gente vai chegar até um ponto, provavelmente a gente vai ter uma segunda parte ainda para estudar, tudo bem? Mas não tem problema, vamos lá. Kardec começa nos dizendo o seguinte: sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Então, é muito importante que a gente veja isso. Nós já estudamos, nós já vimos essa questão do conceito de alma, nós já vimos também essa questão do conceito da existência da alma, da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, sobre a individualidade da alma. Então, Kardec está dizendo, olha, admitindo todos esses pontos, admitindo todas essas questões, tá? O Espiritismo, a gente pode fazer uma pergunta. O Espiritismo pode dizer assim, reduz a uma pergunta principal. Podemos nos comunicar com as almas, né? Ou seja, há possibilidade da comunicação entre as almas e os viventes, né? Podemos nos comunicar com elas, já que elas existem
têm a sua individualidade e, logicamente, elas sobrevivem à morte do corpo, à morte do corpo material. E aí Kardec continua dizendo o seguinte: essa possibilidade foi demonstrada pela experiência e, uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Então, Kardec está nos dizendo que a possibilidade dessa comunicação foi demonstrada pela experiência. Ou seja, como nós já estudamos, nós já vimos, Kardec estudou, Kardec pesquisou, se aprofundou nessa questão da existência da alma, dessa comunicação com os espíritos, e aí ele disse, olha, foi demonstrada pela experiência. E uma vez que nós conseguimos estabelecer, né, essa relação, que existe essa relação, conseguimos compreender essa relação entre o mundo visível e invisível, assim como a natureza dessa comunicação, o princípio dessa comunicação e o modo como essa relação se dá, então abriu-se um campo à observação, ou seja, um novo horizonte se mostrou diante de nós. Um novo horizonte se mostrou diante para que nós pudéssemos entender o mundo. É uma nova, vamos dizer assim, uma nova janela que se abre para o entendimento do mundo. Tanto que ele fala o seguinte: fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é poderoso elemento de moralização. E ele fala isso aqui em relação à questão pós-morte, né? Uma das coisas que deixa mais aflita as pessoas, que aflige mais as pessoas, é essa dúvida em relação ao que há depois da morte. Isso é uma dúvida que permeia o ser humano há muitos e muitos anos. Então, o Espiritismo, então, uma vez cessando essa dúvida, resolvendo essa questão de que a alma ela sobrevive à morte do corpo material, né? E ela mantém a sua individualidade, e ainda assim, ela mantendo essa sua individualidade, nós podemos nos comunicar com ela, então nós podemos aprender com tudo isso, nós podemos aprender com todo esse novo horizonte que se desenrola na nossa frente, entendeu? Então, por isso, ele é um poderoso elemento de moralização. E a gente vai se aprofundar nessa questão de por que o Espiritismo é esse poderoso elemento de moralização. Mas, por enquanto, nós podemos entender que, devido a esse novo horizonte, nós podemos aprender com tantas e tantas e tantas experiências e podemos aprender coisas novas em relação à nossa vida futura. Para que nós estamos vivendo aqui, por que nós estamos vivendo aqui, por que nós vamos viver lá no mundo espiritual, o que nós devemos aprender, o que nós devemos fazer aqui, o que nós devemos fazer lá, enfim, uma série de questões que podem ser resolvidas pelo Espiritismo. Tá? Então, voltando aqui ao nosso slide, na questão 23, Kardec diz o seguinte: o que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte. Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento, que se evapora e vai não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa a compreender que ela possa tornar a terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, a essas relações com os viventes nada tem de incompatível com a razão. Então, assim, Kardec nos traz essa questão de que muitas pessoas têm na mente essa dúvida, vamos dizer assim, ou esse entendimento da alma como sendo o que ele disse, essa figura como um sopro, né, como uma fumaça, que esse sopro ele se desmancha, né, vamos dizer assim, ele se espalha e vai ficando mais rarefeito, cada vez mais rarefeito. E é como uma fumaça, né? Uma coisa vaga. E ele diz, olha, nós já estudamos, nós já vimos, já provamos por experiência que se a gente considera que o espírito ele está envolvido nesse corpo fluídico que a experiência nos mostra, esse corpo fluídico, esse corpo semimaterial que está junto com ele formando
o que nós formando com esse princípio inteligente a individualidade do espírito, né? Então essa relação ela não se torna longe da razão, tá? E para você que pode ter chegado agora nesse estudo, mas nós já comentamos nos estudos passados em relação a esse corpo fluídico, tá? É o que chamamos de perispírito. Tá? Então tem no estudo passado a gente está falando sobre o perispírito, tá bom? Então vamos continuar aqui no nosso slide. Kardec continua dizendo o seguinte: vivendo o mundo invisível no meio do visível, com o qual está em contato perpétuo, dá em resultado uma incessante reação de cada um deles sobre o outro. E bem assim demonstra que, desde que houve homens, houve também espíritos, e que se estes têm o poder de manifestar-se, deviam tê-lo feito em todas as épocas, entre todos os povos. Então, assim, para a gente entender esse parágrafo, nós já vimos no estudo passado que o mundo invisível, ou seja, o mundo dos espíritos, ele está em constante interação com o mundo visível, com o nosso mundo corporal. Por quê? Porque nós já estudamos, está explicado lá que os espíritos estão entre nós. Tá? Eles não estão em um espaço determinado, eles não estão separados, eles estão entre nós. Tá? E essa relação dos espíritos no mundo espiritual com nós encarnados no mundo real, essa relação ela se dá constantemente, ela é incessante. E aí ele fala, olha, então, desde que há homens, também há espíritos, porque os homens são, como a gente falou, aquela junção do corpo material com o espírito está encarnado. Então, se há homens, né, os seres humanos, há também espíritos. Então, desde que hajam esses espíritos, a lógica nos diz que essa relação se dá desde sempre. Desde sempre quando há homens. Então, essas manifestações, essas comunicações, como ele diz, deviam tê-lo feito em todas as épocas, entre todos os povos. Tá? Então ele continua dizendo o seguinte: entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram maior caráter de autenticidade, porque estava nas vistas da providência por termo a praga da incredulidade e do materialismo, mediante provas evidentes, permitindo aos que deixaram a terra vir atestar sua existência e revelar-nos sua situação feliz ou infeliz. Tá? Então ele fala o seguinte, olha, entretanto, nos tempos de agora, né, no século XIX, na época de Kardec, as manifestações espíritas elas tomaram um grau maior, mais elevado. Muito provavelmente também porque as pessoas estavam mais, como é que eu posso dizer, estavam com uma visão um pouco mais clareada. Lembremos que nós falamos na época que houve a Revolução Francesa, houve a Revolução Industrial, então a ciência estava tomando um corpo muito maior, a igreja estava perdendo sua força, né? Estava perdendo a sua força, não mandava tanto, as pessoas estavam questionando mais, então muito provavelmente esses efeitos ajudaram as pessoas a perceberem mais os efeitos, as comunicações dos fenômenos espíritas, as comunicações não, estou falando dos fenômenos espíritas, elas começaram a perceber mais, né? Ou seja, esses fenômenos aconteciam bem antes. No século XIX, como Kardec mesmo diz, por conta de uma providência divina, né, que vamos dizer assim, como ele diz, estava no plano da providência acabar com essa incredulidade, com essa praga da incredulidade. Ele diz assim, olha, é como se Deus tivesse dito assim, olha, chegou o momento então agora das pessoas conhecerem a verdade, né? Elas estão mais preparadas, elas estão mais, como é que eu posso dizer assim, elas podem aceitar de uma forma melhor, elas podem perceber, compreender melhor o que é esse mundo espiritual. Então ali é como Kardec está dizendo, à vista das providências, Deus permitiu que isso acontecesse. E aconteceu de uma maneira assim, muito mais proeminente, mais elevada do que já vinha acontecendo sempre. Então, nesse parágrafo, Kardec diz, o Espiritismo não é novo,
Mas, nesse tempo de agora, as comunicações, os efeitos dos fenômenos foram aumentando, crescendo exatamente por conta dessa vista da providência em pôr termo à praga da incredulidade. Então, vamos lá. No item 25, Kardec nos traz o seguinte: as relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Então, agora Kardec vai mostrar, vai começar a tratar de como essas comunicações, como essas relações entre o mundo visível e invisível podem se dar. Essas relações não estão restritas somente à comunicação. Nós vamos tratar da comunicação aqui, mas os fenômenos, né, como a gente fala, a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal não se dá apenas pelas comunicações, tá? E a gente vai entender tudo de comunicação. Quando eu falo comunicação, a gente pensa logo na fala, na escrita, mas a gente tem outros tipos de comunicações, tá? Então vamos lá. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os de modo perceptível, por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. E aí as pessoas podem pensar: poxa, Pedro, meu Deus, então tem espírito aqui, ó, falando no meu ouvido direto, constantemente. Como pode isso? Será que isso é uma coisa ruim? Isso é uma coisa boa? Calma, gente. Como a gente já disse, o mundo em que vivemos está intrinsecamente ligado com o mundo espiritual. O fato de termos espíritos atuando, sugerindo pensamentos aos homens, influenciando, isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Eu vou dar um exemplo maior disso, é o nosso anjo da guarda. Quem estudar mais a obra de Kardec, ele fala mais, ele aprofunda mais sobre esses conceitos, sobre essas questões do anjo guardião. Mas o anjo guardião, ele está conosco sempre, desde quando nascemos e até o nosso momento do desencarne, e quem sabe em outras encarnações. Ele está sempre com a gente. Ele é um espírito superior, um espírito de envergadura moral mais elevada do que a nossa, e ele está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Não é para pegar na nossa mãozinha e dizer o que nós temos que fazer, mas fazer-nos refletir, fazer-nos aprender sobre as nossas escolhas e, principalmente, nos ajudar a passar pelos resultados das nossas escolhas, sejam eles bons ou maus. Ok? Então, esse é um exemplo clássico do que nós estamos tratando aqui, quando Kardec fala: os espíritos atuam entre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando de modo perceptível por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. Ou seja, esses efeitos apreciáveis aos sentidos, você pode, às vezes algumas pessoas conseguem escutar, conseguem ver, mas muitas vezes vem com aquela questão da intuição. Tá? Então, eu estou usando o exemplo do anjo da guarda para que você entenda que isso não significa ser estritamente algo ruim, ter um espírito ruim te influenciando. Isso pode acontecer, Pedro? Pode, lógico que pode acontecer. Mas não é o único caso, né? Não é a única maneira de você ter essa relação entre os espíritos com você. Então, por exemplo, o seu anjo da guarda pode estar lhe inspirando, né, aquela intuição de que, poxa, será que eu devia fazer isso mesmo, né? Poxa, será que eu devia estar dizendo aquilo ali? Será que eu devia ter pensado isso ou aquilo outro? Então, nosso anjo da guarda está nos ajudando a passar por isso. Logicamente, temos outros tipos de espíritos que nos influenciam de forma negativa, e aí é que está o nosso, vamos dizer assim, o nosso trabalho, né, de sempre buscar discernir essas questões. Mas isso é um assunto mais profundo para frente. Vamos seguindo aqui, tá? Kardec nos traz o seguinte: as manifestações espontâneas se verificam inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-las, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados para isso de faculdades especiais e designados pelo nome de médiums. Tá? Então, Kardec nos traz o seguinte: nesse parágrafo, quando ele está falando sobre as manifestações espontâneas, essas manifestações espontâneas, elas geralmente se dão de forma inopinada, né? Ou seja, sem uma vontade específica inicial, de um improviso, tá? E elas produzem-se, como ele está falando, muitas vezes entre pessoas estranhas a ideias espíritas. Ou seja, geralmente essas manifestações espontâneas que acontecem, elas acontecem perante pessoas que nem estão, vamos dizer assim,
ligadas ao espiritismo, né? Muitas vezes nem conhecem o espiritismo. E aí, por conta disso, por não compreenderem o fenômeno, já trazem a ideia de que atribui, né, a esse fenômeno algo sobrenatural. E nós já aprendemos nos estudos passados que no espiritismo não há nada sobrenatural, tá? Então, se você quiser repetir aí, se você não está lembrando, pode dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, mas nós já falamos sobre essa questão do espiritismo não considerar os fenômenos espíritas algo sobrenatural. E aí, agora ele fala assim, mas os efeitos, né, as manifestações espontâneas, as manifestações provocadas, né, quando elas são deliberadamente provocadas, elas se dão por intermédio de indivíduos que têm faculdades especiais, que possuem faculdades especiais. E esses indivíduos que possuem essas faculdades, nós designamos pelo nome de médiuns. A gente vai tratar dos médiuns lá, da escolha dos médiuns, tá? Vamos falar dos médiuns lá na frente. Não se preocupe, mas nós devemos entender que não é um médium que está causando diretamente aquele efeito, não é ele que está agindo, mas ele é um meio para que aquele fenômeno aconteça. Por isso que o nome é médium, porque ele é um meio, é como se fosse um fio condutor para que aquele fenômeno aconteça. Não se preocupe, nós vamos aprofundar esse assunto mais lá na frente, tá? Para que você entenda essa história de como é que funciona. Mas o que nós devemos entender agora nesse momento é as manifestações espontâneas, tá? Se verificam muitas vezes, claro, né? Muitas vezes em meio a pessoas que não são espíritas e que não estão ali, mas que, vamos dizer assim, não sabem que são médiums, né? E quando elas acontecem, são colocadas de forma sobrenatural. Pedro, em uma casa espírita, pode acontecer fenômenos espontâneos? Pode, mas aí a gente já não trata ele como algo espantoso e tudo. A gente já sabe que aquele fenômeno está acontecendo exatamente por conta de alguma interferência de algum médium ou de algum espírito. Então, ele perde mais ou menos esse caráter da espontaneidade, né? A gente já sabe que ele foi causado não deliberadamente, mas a gente já entende mais ou menos, a gente já entende como esse processo funciona, né? Então a gente não existe essa questão da gente dizer que é algo sobrenatural. Porém, os fenômenos provocados, eles se dão por intermédio dos médiuns, tá? Então, quando o médium está aqui fazendo a evocação de um espírito e ele recebe uma comunicação e tudo isso é um efeito provocado, né? Desculpa, um fenômeno provocado, tá? Então, ele está aqui e ele deseja que esse fenômeno ocorra. Então, ele vai passar por um processo para tentar fazer com que esse fenômeno ocorra, tá? Porque nem sempre é possível fazê-lo. Mas não vamos nos aprofundar, vamos continuar aqui para a gente não se perder. No item 26, Kardec diz o seguinte: os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, desenho e música e etc. Ou seja, como eu falei, as comunicações, elas não têm somente esse caráter de escrita ou fala, né? A comunicação, ela ocorre de várias maneiras. Lembre-se, nos estudos passados nós falamos sobre as mesas girantes, né? Sobre aquela história das pancadas na mesa. Então, essa é uma forma, claro, uma forma rudimentar de comunicação, mas é uma forma de comunicação. Por isso que Kardec nos diz, olha, os espíritos se manifestam por várias maneiras. Vista, né? Quando o médium ou a pessoa que tem a capacidade de ver o perispírito, de ver o espírito, né? O espírito pode se manifestar dessa forma, pode ser pela audição, né? Pelo tato, às vezes as pessoas sentem o toque, né? Produzindo ruídos, como a gente falou, as batidas nas mesas e tudo, movimento dos corpos, como a mesas girantes, a escrita, a que a gente conhece mais, que é a psicografia, né? Desenho, música, existem vários médiuns, por exemplo, que eles pintam quadros, né? Enquanto esses quadros, na verdade, são inspirados, né? Eles são inspirados por espíritos, então eles pintam quadros, ou outros escrevem músicas inspirados pelos espíritos. Há várias formas de se comunicar. Então vamos lá, vamos seguindo
Na questão 27, Kardec diz o seguinte: às vezes os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos. É muitas vezes um meio que empregam para atestar sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que está alguém à porta. Tá? Então ele está trazendo para a gente que existe esse tipo de manifestação, tá? Que às vezes é por isso que, gente, que a gente tem que usar sempre o bom senso, tá? Eu não estou dizendo aqui, por exemplo, que toda batida na mesa o espírito está querendo dizer alguma coisa com as letras, e não. A comunicação não é simplesmente você dizer alguma coisa, mas, por exemplo, quando você bate a porta para dizer para entrar, você está se comunicando com quem está dentro da casa. Você está comunicando dizendo o quê? Opa, estou aqui fora, abre a porta para mim, não é? Então, é uma forma de comunicação, logicamente. E é isso que ele está dizendo, né? Essas manifestações espontâneas, né, por pancadas e ruídos, muitas vezes é um meio que os espíritos empregam para atestar a presença, para dizer, olha, estou aqui, entendeu? Então, muitas vezes, em reuniões mediúnicas, nós estamos aqui evocando o espírito e, por algum motivo, o espírito responde por pancadas para dizer, olha, eu estou aqui, né? Você está aí? Ah, estou aqui. Então, pode ser uma forma de se expressar. Essa forma de se expressar, digamos assim, de se comunicar, é a forma mais rudimentar que Kardec iniciou todos os seus estudos, né? Que foi aquelas pancadas. Então, ele está falando sobre exatamente isso. E ele fala o seguinte, ó, alguns não se limitam a ruídos moderados, mas produzem bulhas imitando louças que se quebram, caindo, portas que se abrem e fecham com estrondo, móveis lançados ao chão, e alguns chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. Logicamente que isso não é regra, gente, tá? Isso não é regra, isso não é uma coisa que acontece toda a vida. Não. São casos, lógico, você imagina que você vai sair, você vai para um restaurante, não é toda a vida que você vai para um restaurante que tem briga, que as pessoas ficam jogando mesa, cadeira, de um lado para o outro, né? Então, não é assim. Então, não é toda reunião espírita, por exemplo, que nós vamos ter um espírito sofrido, um espírito endurecido, um espírito com raiva, que vai prestar, né, ou vai gerar esse tipo de fenômenos, como jogar uma cadeira para o lado, nessas coisas. Nem sempre acontece, mas acontece. O que Kardec está explicando é que existe uma gama, né, de fenômenos, dessas questões da batida e tudo. Essa gama de fenômenos ela pode acontecer. E ele traz os exemplos, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo no vídeo, eu vou deixar os links para esses textos que ele fala, que é lá da Revista Espírita, 1858, o Espírito Batedor de Bergzabern, tem o Espírito Batedor de Dibersdorf, tem vários aqui. Então eu vou deixar os links para esses textos aqui na descrição do vídeo, tá? Para você ler e compreender um pouco mais como se dão esses fenômenos espíritas, tá? Então, no item 28, Kardec traz o seguinte: ainda que invisível para nós no estado normal, o perispírito é matéria etérea. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É como se produzem as aparições. Fenômeno que não é mais extraordinário que o do vapor que, invisível quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar conhecidos. Então, Kardec está nos trazendo o seguinte: agora nós tratamos essa questão das pancadas, né, das comunicações. Agora Kardec vai falar um pouco sobre o perispírito, como se dá essa relação, esses fenômenos, né, de visualização dos espíritos e tudo. Então ele está trazendo aqui no item 28 essa questão do perispírito, que é matéria etérea, né, no seu estado normal. Tá? Então é uma matéria que você não consegue perceber, você não consegue ponderar, você não consegue ver, ela é uma matéria etérea. Contudo, os espíritos eles podem, vamos dizer assim, modificar esse perispírito de uma forma em que ele se torne
visível, tá? E outra, gente, quando o Kardec fala o seguinte, olha, uma espécie de modificação molecular, nós temos que entender que na época a ciência material, a ciência vamos dizer, a química, a física, muitos conceitos, muitas nomenclaturas que eram usadas de forma um tanto genérica naquela época, hoje em dia são usadas de maneira diferente, tá? Então, nem tudo a gente pode levar exatamente ao pé da letra, nós temos que entender um pouco sobre o contexto da época, que era a metade do século XIX, tá? Então, quando ele fala modificações moleculares, não quer dizer que o perispírito tem as suas moléculas que são feitas, não. A gente já estudou que ele é constituído de uma matéria, mas uma matéria etérea. Só que, logicamente, na época faltava-lhe termos, faltava um pouco mais de um conhecimento mais aprofundado em relação à matéria, então Kardec trouxe esse conceito de modificação molecular. Tá? Mas nós precisamos só entender que o conceito que ele está dizendo é o seguinte, o espírito ele consegue transformar o perispírito ele tem essa capacidade de transformar o perispírito nessa matéria etérea numa matéria visível para nós, e até mesmo tangível. Então há casos em que o espírito pode lhe tocar, você sente, né? O espírito, a gente vê o corpo fluídico e esse corpo fluídico, ele além de visível, ele é tangível, ou seja, você consegue tocá-lo. E aí Kardec traz ainda que quando ele diz os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se quase sempre com as aparências de que tinham em vida e que os podem tornar conhecidos. Então, geralmente os espíritos, quando se apresentam, quando nós os vemos com a aparência de que eles tinham quando estavam vivos, encarnados, né? Porque vivos eles estão, né? Estão vivos, o espírito dele está vivo, né? A alma está viva, mas quando ele fala em vida encarnada, tá? Então é disso que ele está falando, tá bom? Então vamos continuar aqui. Não se preocupe, gente, que esses assuntos eles vão sendo trabalhados à medida que a gente vai estudando. Agora, logicamente, se você tem mais interesse, se você tem mais disponibilidade, mais disposição, você quiser estudar, se aprofundar nos outros livros da obra, fique à vontade, logicamente, mas um passo de cada vez, tá? A gente vai entrando nesses assuntos de forma mais tranquila e aprofundando à medida que a gente vai avançando. Bom, na 29, Kardec fala o seguinte, a vidência permanente e geral de espíritos é muito rara, porém as aparições isoladas são assaz frequentes, sobretudo em ocasiões de morte. O espírito, quando deixa o corpo, parece ter pressa de ver seus parentes e amigos, como para adverti-los de já não estar na terra e dizer-lhes que ainda vive. Então, Kardec diz o seguinte, olha, nós temos que entender que esse fenômeno da vidência, ou seja, de nós conseguirmos ver os espíritos, esse fenômeno da vidência permanente, ou seja, você está constantemente vendo os encarnados e os desencarnados, é muito rara. Tá? Porém, como ele diz, as aparições isoladas são bem frequentes. Tá? E, inclusive, na hora da morte. Tá? Quando as pessoas... existem vários e vários relatos de pessoas que já estão chegando no limite da morte, assim, já está realmente, já o processo de desencarne já está se concluindo, já está se dando, e as pessoas começam a ver os seus parentes. Existem vários e vários casos disso, né? Que as pessoas no leito de morte veem mãe, marido, esposa que já faleceram, filhos que já faleceram, inclusive outros espíritos que não lhes são familiares, assim como um parente, alguma coisa, mas que estão lá com eles e vivos. Tem o relato de uma amiga que faleceu de câncer, e um dia antes do desencarne dela, ela perguntou sobre o médico que a tinha visitado à noite, que tinha sido um médico que tinha falado muito, tinha conversado com ela bastante, explicado que ela, no outro dia ela estaria curada, né? Que ela estaria bem, que ela não se preocupasse e tudo. Quando foi no dia pela manhã, na manhã seguinte, ela falou com a enfermeira, ela disse, qual era o nome? Eu nunca vi aquele médico aqui, qual era o nome daquele médico? Ela falou assim, não veio nenhum médico aqui. Ela disse, veio, ele conversou, passou um tempo conversando comigo,
me explicou, mostrou até o aparelho e tudo. E a enfermeira disse, não, eu estava aqui o tempo todo, porque eu estava de plantão. Nenhum médico entrou aqui na sua sala, não. Então, e aí, pouco tempo depois, ela desencarnou. Ou seja, muito provavelmente o espírito estava lá já preparando para o processo de desencarne dela, dizendo, olha, fique tranquilo, vai estar tudo certo, daqui a pouco você vai estar bem. Né? E isso a deixou extremamente tranquila. Ela ficou muito feliz porque ela disse, olha, eu vou ficar bem. Então, o espírito dela já estava feliz em saber que o sofrimento que ela estava passando ali encarnada ia acabar. Isso é muito bom. Então, como a gente está vendo aqui, esses casos isolados são frequentes. Mas aí Kardec continua nos dizendo o seguinte, se passarmos em revista as nossas reminiscências, veremos quantos fatos autênticos dessa ordem, sem que os percebêssemos convenientemente, se deram conosco. Não só de noite, durante o sono, senão também de dia e em completo estado de vigília, ou seja, acordado. Outrora consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje os incrédulos os classificam como produto da imaginação. Desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los, ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe dos fenômenos naturais. Tá? Então, o Kardec está aprofundando um pouco mais essa questão, né, desse fenômeno, desse tipo de fenômeno, e ele diz, olha, muitas vezes esses fenômenos ocorrem não só de noite, enquanto estamos dormindo, mas também durante o dia, enquanto estamos acordados. Tá? E muitas vezes, antigamente, as pessoas consideravam esses fatos sobrenaturais, diziam que era coisa de magia, feitiçaria, né? Quantos casos nós já vimos, já ouvimos falar das pessoas que eram queimadas vivas, das mulheres que eram queimadas vivas, né? Chamado de bruxas. Muito provavelmente, não estou dizendo todas, mas muito provavelmente médiums que estavam em relação com o mundo espiritual, acabavam por provocar fenômenos que os incrédulos ou os ignorantes a chamavam de bruxas, né? E Kardec nos diz também que, assim, no momento em que a ciência espírita nos forneceu as ferramentas para explicarmos esses fenômenos, né? Quando a gente sabe como eles são produzidos e a quem pertencem esses fenômenos das classes naturais, então toda essa questão desse entendimento de magia, de tudo, isso aí se acabou, foi-se embora, não existe mais. Tá? Voltando aqui para o nosso slide, no item 30, Kardec diz o seguinte, era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo, e é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que, entre nós, os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos de maior rarefação e mesmo das dos imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Tá? Então, assim, ele está explicando que esses fenômenos, tá, se dão por conta, né, por ação do perispírito. Porque o perispírito ele já age no corpo, no nosso corpo material, nesse corpo físico, né, enquanto o espírito está encarnado. Então, quando esse corpo está vivo, o perispírito está agindo. Por quê? Porque nós já estudamos, no nosso estudo passado, nós já entendemos que o perispírito é o que faz essa ligação do corpo material, que é essa casca que a gente tem por fora. O perispírito faz a ligação com o princípio inteligente, com o espírito. Então, é a partir dessa ligação que o espírito consegue agir sobre a matéria, vamos dizer assim, a matéria ponderável, tá? A matéria que nós conhecemos, matéria grosseira, tá? Então, o Kardec está explicando para a gente nesse ponto. E aí ele continua dizendo assim, olha, é igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem, não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente quando ele se quer se manifestar. O espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se apossa, fazendo-os agir como se fossem seus por um eflúvio
com que ele os envolve e penetra. Então, isso Kardec está explicando de uma forma bem elementar, assim, bem básica, como se dá essa questão do fenômeno do médium, né? Esse fenômeno provocado do médium, de, por exemplo, escrever, de falar ou desenhar. Tudo isso se dá através dessa conexão do perispírito, tá? Que o perispírito o perispírito, né, advindo do espírito, passando pelo médium, vamos dizer assim, ele se ligando, né, de forma fluídica, né, com o médium, faz com que ele escreva, fale, desenhe e produza os fenômenos, tá? Então ele diz assim, olha, o corpo do médium se serve, né, ele é utilizado, né, como instrumento, como ferramenta para que o espírito, que é intangível, né, que não consegue pegar nas coisas, logicamente, como a gente falou, existem casos que eles conseguem se tornar, mas isso não vamos dizer assim, constante, né, e nem é possível para todos. Então, através do fluido do perispírito, ele acaba interagindo com o corpo do médium, com o perispírito do médium, com os fluidos do médium, e ele, vamos dizer assim, pede emprestado os órgãos, no caso a mão, né, ou os órgãos da fala, para poder atuar, né, para poder, vamos dizer assim, agir, né, sobre a matéria e se comunicar, tá? Não é o caso de, por exemplo, possessão, como nós vemos que o espírito entra. Não, isso é um fenômeno à parte, tá? Então, geralmente, quando o médium... Existem várias formas, né? Vamos dizer assim, várias classificações das comunicações. Então, os médiuns mecânicos, semimecânicos. Então, tudo isso está explicado lá no livro dos médiuns com mais profundidade. Mas o que nós temos que entender é que existe essa ligação fluídica do perispírito, do espírito com o médium, tá? E é a partir dessa ligação que o médium consegue escrever, ou falar, ou desenhar, tá bom? Então vamos aqui no item 31, quando Kardec nos fala o seguinte: no fenômeno designado pelo nome de mesas girantes e falantes, é ainda pelo mesmo meio que o espírito age sobre o móvel, seja fazendo-o mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno este designado pelo nome de tipologia. Tá? Então, assim, é desse mesmo jeito que os espíritos produzem, através do perispírito, através dessa vamos dizer assim, do uso do perispírito, né, que os espíritos conseguem, vamos dizer assim, criar, né, executar esses fenômenos que ele, por exemplo, ele está falando especificamente aqui das mesas girantes e das mesas falantes. Não é que a mesa vai começar a falar, blá, 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 não. Mesas falantes é porque a própria mesa servia de pancada, né? O pé ele mexia para um lado, mexia para o outro para indicar uma pessoa ou uma letra, alguma coisa assim. Então, quando chamasse mesas falantes, tá? E essas pancadas, esses sons, né? Esses sons, essas pancadas, esses fenômenos se dão através do perispírito do espírito, tá? Então, o perispírito é sempre esse meio de ligação entre, vamos dizer assim, o pensamento, a vontade do espírito e a ação que ocorre na matéria. Então, ela precisa desse meio fluídico para que isso seja executado. Então, é através do perispírito, tá? E, inclusive, ele disse aqui até o nome do fenômeno dessas pancadas, que chama-se tipologia. Isso tudo está explicado bem explicadinho lá no livro dos médiuns, tá? E aí continua dizendo o seguinte: a mesa não é senão um instrumento de que ele então se serve, como faz o lápis para escrever, dando-lhe vitalidade momentânea pelo fluido com que a penetra, mas não se identifica com ela, tá? Ou seja, o que ele está querendo explicar para a gente é o seguinte: a mesa é um instrumento, tá? Como, por exemplo, um lápis que você pega para escrever. Você pega um lápis, por exemplo, peguei esse lápis aqui, tem um lápis aqui, ó, pronto, peguei o lápis, então começa a escrever. Esse lápis, ele é um instrumento que eu estou usando para escrever. E eu não tenho, como ele diz assim, eu não tenho identificação com ela. No momento em que eu pego o lápis,
O lápis não sou eu não estou, vamos dizer assim, eu não me incorporo no lápis, o lápis não me incorpora, né? Nem o contrário, nem eu incorporo o lápis. Né? Não existe essa ligação, ele não se torna parte de mim. Né? Então é isso que Kardec está explicando nesse ponto. Então, quando ele usa a mesa, ele não está usando essa mesa além de um instrumento. Tá? Então ele fala, não se identifica com ela, não pelo fluido. O fluido penetra no objeto, porque é a forma como o espírito tem de interagir com essa matéria, porém ele não a matéria, a mesa no caso, não se identifica com ela. E ele diz, as pessoas que presas de emoção, vendo manifestar-se-lhes um ser querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente o mesmo que abraçar a bengala de que se servisse um indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer relativamente àquelas que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira ou se a madeira se tivesse tornado espírito. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Para que a gente, isso aí é uma forma que Kardec está tentando nos dizer para que a gente compreenda como se dá o fenômeno. Então, quando a mesa está girando, quando há o fenômeno da mesa girante, isso não quer dizer que o espírito esteja dentro da mesa, incorporado na mesa, um tampo da mesa, o espírito tomou a mesa. Não, não é isso. O que está dizendo, olha, a mesa é só um instrumento que está sendo utilizado para se comunicar. E as pessoas, claro, né, vamos dizer assim, pela emoção, né, como ele fala, presas pela emoção, né, logicamente tem essa reação, como é que eu posso dizer assim, essa reação muito imediata, né? Então, quando ele percebe que aquela comunicação é de um ente querido dela e que está se dando pela pancada na mesa, as pessoas abraçavam a mesa, né? E Kardec nos diz, olha, isso é ridículo, porque você está abraçando como se fosse uma bengala, a pessoa usa a bengala para bater numa porta e você abraça a bengala achando que a bengala é a pessoa. Não, entenda, a pessoa está com a bengala batendo, então a bengala é um instrumento. Você não tem que voltar a sua atenção para o instrumento, mas para quem está utilizando o instrumento, né? Então é disso que ele está nos tratando aqui. E ele fala o seguinte, por ocasião das comunicações dessa ordem, o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como faria se fosse vivo, e aí o veríamos, se nessa ocasião ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Tá? Então, tá bem explicado, tá bem claro isso, quando ele diz assim, olha, o que está acontecendo é o espírito está aqui, vamos dizer assim, ao lado da mesa ou ao lado do médium, e através dessa corrente fluídica o fenômeno está ocorrendo, o fenômeno está se dando. Tá? Então, não é o instrumento. Então, se através da escrita o que acontece, como ele fala assim, olha, através da escrita o que acontece é que geralmente o espírito está aqui do lado do médium. E, por estar do lado do médium, existe a conexão fluídica, como nós estávamos falando, ou então, por exemplo, ele transmite o pensamento para o médium, tá? Que é uma outra classificação que temos de médiums, e aí o espírito transmite o pensamento para o médium através da corrente fluídica. Existe uma conexão fluídica dos pensamentos, tanto do espírito quanto do médium. Tá? Então, essa comunicação pode ocorrer a partir daí. Mas entendamos a questão de ferramenta e de quem está usando a ferramenta. E o meio que é usado por essa, vamos dizer assim, por esse espírito, usa-se um meio para utilizar aquela ferramenta. Esse meio é o médium, tá? E essa comunicação todinha se dá através de uma conexão fluídica. Então, Kardec continua assim, quando a mesa se levanta do solo e permanece no ar sem ponto de apoio, não é com a força braçal que o espírito a suspende, e sim pela ação de uma atmosfera fluídica com que ele a envolve e penetra. Fluidos que neutralizam o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e os papagaios, as pipas, né? Esse fluido penetrando a mesa lhe dá-lhe momentaneamente maior leveza específica,
quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso análogo ao da campânula pneumática em que se faz o vácuo. Tá? Então, Kardec está explicando como é que se dá esse fenômeno das mesas estarem aqui. Não é o espírito que está botando a mão embaixo da mesa e levantando, porque o espírito não tem mão, tá? Então ele não, se ele vamos dizer assim, se ele botasse o que ele considera mão por baixo da mesa, passava pela mesa, né? Porque ele é intangível, então ele tem que usar toda essa questão fluídica para que esse fenômeno ocorra. Então ele fala assim, olha, são simples comparações estas para mostrar a analogia dos efeitos e nunca uma absoluta semelhança das causas, tá? Então ele está dizendo, olha, essa comparação é uma comparação simples para mostrar a analogia do efeito, tá? Ou seja, ele está tentando mostrar que o efeito de se levantar do solo é parecido, semelhante ao que a gente vê com os balões, mas isso não quer dizer que a causa seja a mesma coisa, tá bom? Então é isso que ele está dizendo aqui para a gente. Então, quando ele fala, quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente em seu lugar e somente lhe dar, por uma corrente fluídica, o impulso preciso para que ela se mova, segundo a sua vontade. Nas pancadas que se fazem ouvir na mesa ou em outra parte qualquer, não é o espírito quem bate com a mão ou com algum objeto. Ele lança sobre o ponto de onde parte o ruído um jato fluídico que produz o efeito de um choque elétrico e modifica os sons, como se pode modificar com que são produzidos pelo ar. E aí Kardec tem toda essa questão dessa teoria, né, por conta dos estudos que ele estava fazendo, então é uma forma da gente entender isso. Quando ocorre essa batida, é como o espírito ele está designando aquele ponto, né, essa corrente fluídica que produz essa batida, né, vamos dizer assim, o que a gente consegue entender. E os casos que a gente escuta sempre é que o som é muito diferente. Não é o som de batida assim, né? Em muitos casos o som ele é diferente. É como se as pessoas dizem que é como se partisse de dentro da madeira da mesa. Né? Ela vem dali, ela está brotando dali, aquele som. É uma ideia de que o som realmente está brotando daquele ponto. Né? É um pouco diferente. Assim, facilmente se compreende a possibilidade de o espírito erguer no ar uma pessoa, como levantar um móvel qualquer, transportar um objeto de um lugar para o outro ou atirá-lo a qualquer parte. É uma só a lei que regula tais fenômenos. Então Kardec está trazendo para a gente que é o seguinte, essa maneira, da mesma forma que existe essa comunicação, existe esse fenômeno com as mesas, com lápis, a lei é a mesma. Essa corrente fluídica, essa conexão fluídica que existe do perispírito, do espírito com a matéria ponderável que a gente está vendo, tá bom? Vamos seguindo adiante, porque já estamos chegando no nosso ponto final. Pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas de qualquer natureza nada tem de maravilhoso e sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível, lei tão natural quanto as da eletricidade, da gravitação e etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a óptica as da luz. Pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. A lei que as dirige, uma vez conhecida, vem explicar-nos grande número de problemas, julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. Então, Kardec está dizendo para a gente, olha, pessoal, tudo isso que está acontecendo, o Espiritismo está explicando com o uso da razão, com o uso da experiência, da observação, da análise, nós estamos explicando como se dão esses fenômenos. Então, eles saem dessa esfera do sobrenatural, saem dessa esfera do maravilhoso para chegarem na esfera do natural, né? Porque é uma lei natural. Nós percebemos que, por exemplo, como nós já dissemos, perispírito é matéria. Então, se o perispírito é matéria, apesar de ser uma matéria etérea, sutil, sublime,
ela é matéria. E se ela é matéria, ela foi criada por Deus. Se ela foi criada por Deus, ela não é sobrenatural. Porque se é sobrenatural, ela está fora da natureza. E se ela está fora da natureza, ela não foi criada por Deus, porque Deus criou todo o universo. E a natureza é tudo, é o universo inteiro. Então, por isso que essas questões não são tidas como sobrenaturais, tá? Então, só para fechar agora, nós vamos ler esse item, tá? E a gente depois vai falar de como se dão as manifestações dos espíritos. No outro vídeo a gente vai se dar. Então, vamos só dar esse fechamento. O que acontece é o seguinte: afastado o prisma maravilhoso, nada mais apresenta esses fatos que repugnem a razão, pois que assim passam a ocupar o seu lugar no meio dos outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, eram reputados sobrenaturais todos os efeitos cuja causa não se conhecia. As descobertas da ciência, porém, sucessivamente foram restringindo o círculo do maravilhoso que o conhecimento da nova lei veio aniquilar. Aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam, só por isso, que falam do que não conhecem. Então, é um bom fechamento para nós aqui, porque Kardec está nos trazendo, olha, afastamos, né, o prisma do maravilhoso, e nós percebemos que esses fenômenos eles estão começando a ser explicados de uma forma lógica e racional. E ele diz, olha, em tempos de ignorância, em tempos remotos, né, muitos fenômenos estavam sendo, como eles reputados, né, sobrenaturais, eles estavam sendo colocados na esfera do sobrenatural. A própria ciência material, como ele está contando, quando a gente fala ciência, a ciência material foi, como é que eu posso dizer assim, explicando esses fenômenos e tirando esses fenômenos dessa esfera do sobrenatural. Então, à medida que a ciência vai avançando, ela vai tirando isso. E é a mesma coisa com o Espiritismo. O Espiritismo veio para explicar essa relação do mundo espírita, por isso que nós falamos ciência material, porque o Espiritismo é aquela ciência que trata do mundo espiritual. Então, o Espiritismo veio trazer à luz a explicação para estes fenômenos. E ele diz, olha, aqueles, pois, que acusam o Espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam só por si só, por isso só, que falam do que não conhecem. Ou seja, as pessoas que dizem que o Espiritismo é coisa de sobrenatural, né? Essas coisas assim que ninguém conhece e tudo, não sei o quê, estão provando por essa fala que não conhecem o Espiritismo. E é por isso que nós estamos estudando aqui. Não é isso, pessoal? Então, a gente vai pausar aqui nesse item 33, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar, nós vamos falar mais sobre as manifestações do Espírito e tudo, e a gente vai tratar de outros assuntos também em relação às comunicações do mundo espiritual, tá bom? Então, fica essa dica aí, mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal do CEAL, tá? Tem muito estudo legal, tem muito estudo bacana que tá lá, disponível, gratuito para todo mundo, tem muita coisa bacana no canal, então se inscreve, dá o seu like aí no vídeo, ativa o sininho, tá bom? Responde a nossa enquete aqui em relação ao tempo do nosso estudo, tá? Eu coloquei uma enquete aqui e você pode responder a nossa enquete em relação ao estudo, tá bom? Vamos para a nossa prece final, agradecer por esse momento e finalizar esse estudo de hoje, tá bom? Vamos para a nossa prece. Deus de bondade e justiça infinita, estamos aqui em Teu nome, Senhor, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esse dia de estudo, por mais esse momento peculiar, onde podemos nos concentrar na mensagem que os Espíritos mandaram para Allan Kardec e que tão sabiamente ele nos trouxe. Agradecemos a presença dos nossos anjos da guarda, que nos inspiraram, que nos iluminaram, que nos deram a calma para compreender o que nós estamos estudando. Agradecemos também a ajuda do nosso mentor espiritual, nosso guia desse estudo, Allan Kardec, que aqui nos ajudou também a compreender, a entender a mensagem escrita na codificação espírita, a mensagem passada pelos Espíritos.
Deus, que esse estudo possa nos ajudar na nossa elevação moral, que nosso estudo possa ajudar a compreender as tuas leis, a compreender a nossa vida, a compreender o que devemos fazer. Pedimos a sua misericórdia e dizemos que estamos encerrando esse estudo em teu nome e pedimos, esteja conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, é isso. Mais um dia maravilhoso de estudos. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo fica a segunda parte desse item, tá? E nós vamos seguindo em frente. Não se esqueça, dá o seu like, dá o seu joinha no nosso vídeo e uma semana maravilhosa, uma semana abençoada para todos nós, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada. Até mais.